Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. O assunto hoje é esclarecimento sobre o autismo. A gente vai falar sobre o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, Compreender para Atuar, da FISMA. Eu vou conversar com a educadora especial Jéssica de Oliveira, ela que é coordenadora técnica do Centro Compreender para Atuar. Olá, Jéssica, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Janine, prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer igualmente, já que a gente vai compreender para atuar, vamos então à nossa primeira pergunta, que eu gostaria que tu falasse em linhas gerais o que é o espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, as áreas que afetam esse transtorno são as áreas sociocomunicativas e de comportamento. E o próprio nome espectro, né, ele traz uma referência justamente por essa complexidade que se dá, né, na composição de todos esses fatores. Então, o espectro, porque muitas vezes, né, a pessoa que tem autismo, ela pode estar numa parte do espectro sendo, digamos assim, mais leve, né, em outro momento moderado, grave, dependendo de como que é o dia a dia dela, os estímulos que ela tem, enfim. Existem estudos sobre causas do autismo ou alguma coisa, enfim, que leve a um diagnóstico mais preciso? É um diagnóstico difícil? Como é que é? O diagnóstico, ele é em observação, né, de comportamentos, é observacional o diagnóstico, e justamente assim ele é um pouco mais difícil porque não se tem um exame específico, né, que identifique. Os estudos mais atuais, eles têm abordado a questão da genética, então a gente tem bastante estudo, mas ainda a relevância desses estudos não são tão fidedignas devido ao número de menor quantidade, assim, né, de grupo controle. Então, assim, mas na área da genética já se tem bastantes estudos mostrando um pouco dessa parte da etiologia, mas ainda nada confirmado, assim, né, especificamente. Certo. Agora, um número que chama atenção é a respeito da incidência. Dados mundiais, não existe dados específicos no Brasil, mas no mundo, 1 a cada 59 crianças está dentro do espectro autista. Isso, e Janine, assim, ó, em março saiu já uma nova estimativa, 1 a cada 54, então já reduziu. Só que assim, esses dados, eles são dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele tem um centro de desenvolvimento que faz todo um mapeamento dessas crianças com autismo, que eles fazem diretamente mais com o público das crianças, e eles já identificaram, então no ano agora de 2020, que baixou essa incidência, 1 para cada 54. Só que esses dados não são, como eu te falo, não são no Brasil. Então, são dados que vêm dos Estados Unidos e que acabam gerando uma estimativa mundial. Então, se estima-se que, né, tantos por cento da população mundial tem autismo. No Brasil também a OMS traz alguns dados ainda, claro que não certos, né, mas estimativas de 1 milhão e meio de pessoas com autismo no Brasil. Então, mas não são dados certos porque a gente não tem ainda, né, a partir deste ano, agora temos a medida direta no censo, né, mas antes nós não tínhamos como mensurar essa prevalência, agora vamos ter. Sim. Agora, tu falaste que o diagnóstico é feito através da observação. Que pontos são levados em conta para fechar um diagnóstico de que aquela criança está dentro do transtorno de espectro autista? Então, tem vários fatores, né? O diagnóstico, ele é dado, como eu te falei, através da observação clínica, né? Então, um neuropediatra, um neurologista que vai fechar esse diagnóstico, ele precisa de fontes múltiplas de informação. Fechado por um médico. Por um médico, e ele sempre vai precisar de fontes múltiplas de informação, tá? O que isso significa? Então, muitas vezes precisa de um parecer do professor, né? Do fono que atende aquela criança, da psicóloga, da educadora especial, dos pais, ele vai precisar do relato das informações de todas essas pessoas para conseguir fechar um diagnóstico, né? E também, claro, da observação da criança. Os fatores que são levados em conta são a questão do comportamento, então são avaliados várias partes do comportamento, por exemplo, né, comportamentos repetitivos, restritos, estereotipados, que dentro disso aí a gente abre uma linha. Explica direitinho cada um, o que quer dizer cada um deles. Então, por exemplo, comportamentos restritos, né, são comportamentos mais rotineiros, né, a gente já escutou muitas vezes as pessoas comentando, as pessoas com autismo gostam de ter uma rotina, isso é verdade, né, não todas, porque a gente nunca generaliza, porque é bem heterogêneo no sentido dessas características, né, às vezes o que
que um tem, o outro também não apresenta, mas gostam sim de um padrão de rotinas, né, de fazer as coisas da mesma forma, da mesma maneira, tendo dificuldade então em estabelecer justamente uma ruptura nessa rotina, né? Comportamentos repetitivos, como por exemplo também a comer, né? Vamos pegar já na alimentação, assim, ter um padrão ritualizado de alimentação também. Comportamentos estereotipados, eu estou te dando só alguns exemplos, né? Tem as crianças com autismo, as pessoas com autismo que vão ter alguns comportamentos estereotipados. Por exemplo, o flapping, que é o movimento das mãos, o balançar para frente e para trás, né? Então, essa parte comportamental, né, e muitas vezes restrita, por exemplo, apego por objetos incomuns, né? Geralmente, às vezes, anda com algo muito incomum, sempre carregando junto. São várias, é bem amplo, né, as possibilidades. Essa na parte do comportamento. E na parte sociocomunicativa envolve, então, a interação social e a comunicação, né? Então, são prejuízos desde uma falha total em estabelecer comunicação, interação social com o outro, até dificuldades de compreensão de uma linguagem mais, digamos assim, um contexto de tu explicar uma piada para uma criança, né? O que envolve essa linguagem? Envolve um sentido conotativo da linguagem, né? A linguagem muitas vezes que vai ter uma outra intenção por trás disso. E isso é um déficit que é apresentado na área do autismo. E para fazer esse diagnóstico, então, Janine, tem que ser observado tanto a parte da comunicação, como ela se dá, se ainda não tem a comunicação verbal, se tem, como que é essa comunicação, se ela tem intenção comunicativa, se não tem, se tem compreensão verbal. E na parte da interação social, então, vem toda essa parte que envolve a interação entre os seus pares, interação com os pais, né? Como que se dá, se tem contato visual, se o contato é menos frequente. Então, dentro desse grande espectro, tem vários níveis de acordo com o prejuízo de desenvolvimento de cada criança, de cada sujeito. Exatamente, Janine. A gente tem o nível, no caso, leve, moderado e grave, né? E aí isso vai depender do nível de apoio que essa pessoa precisa, né? Quando é feito o diagnóstico, ele também vem junto com o apoio substancial, pouco apoio, enfim. Justamente também vindo um diagnóstico diferencial de ver se não tem alguma outra comorbidade associada, né? Por exemplo, uma deficiência intelectual que também pode vir agregada ao diagnóstico. Então tem que ser feito bem criterioso, né? Para investigar todas essas possibilidades. Agora, apoio, atendimento multiprofissional é fundamental para a qualidade de vida desse sujeito, dessa criança ou desse adulto com autismo. Exatamente, o atendimento multiprofissional, no sentido de ter várias áreas, ele é muito necessário. Quanto antes também esse diagnóstico, eu sempre digo assim que o diagnóstico precoce, ele é muito importante para começarem as intervenções o quanto antes, né? Porque quanto melhor tu estimula essa criança, se ela recebe o diagnóstico quando é criança, né, melhor desenvolvimento ela vai ter. Porém, apressado não, porque por isso que tem que ser muito criterioso, né? Tem que identificar realmente as necessidades dela. Agora, quais os sinais que chamariam a atenção para um diagnóstico precoce, para o pai ou para o cuidador numa escolinha, enfim, para ficar mais atento para encaminhar aquela criança para uma avaliação? Inclusive, foi legal que tu falou no cuidador numa escolinha, de um professor, por exemplo, porque são eles, às vezes, que até identificam, né, na fase que a criança vai para a escola, vai ter o primeiro momento de interação social com outras pessoas, aí a gente consegue perceber algumas características que não são tão comuns, né? Então, mas as famílias também identificam muito. Então, quando é bebê, né, a questão do contato visual a gente chama de sinal de alerta. Então, para a característica de autismo, não ter tanto aquele contato visual com o cuidador ou a mãe, desde a amamentação, muitas vezes a mãe, né, o cuidador, ele já consegue perceber que esse contato é menos frequente. O interesse, muitas vezes, mais por um objeto do que pela relação com o outro, né, que a gente chama de atenção compartilhada, de compartilhar essa atenção. Outros sinais, então, como eu estava te falando antes, de comportamentos, então, ser mais padronizados, né, de uma brincadeira, muitas vezes, não tão funcional, né, uma criança às vezes vai brincar com a panelinha de fazer comidinha. Às vezes a criança que tem um sinal de alerta para a característica de autismo, ela tem a tendência a pegar esse brinquedo e usar de uma maneira não funcional, né? Enfileirar ou ficar olhando para a roda do carrinho, brincando só com uma parte e não fazendo a funcionalidade simbólica do brincar. Então tem esses sinais mais específicos
específicos, digamos assim, na primeira infância que a gente pode observar. E a comunicação verbal, né? Às vezes a fala ainda não veio, então não há essa comunicação verbal. Então isso são pontos bem importantes para a gente já buscar um apoio, né? Enfim, profissional, para justamente investigar se há um possível diagnóstico ou não de autismo. Perfeito. O diagnóstico, então, pode ser feito com poucos meses ou nos primeiros anos de vida? Nos primeiros anos de vida, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que as pesquisas, assim como não tem também a prevalência, né? A gente tem um pouco atrasado nesse sentido. A gente vê que muitas crianças são diagnosticadas já com 5, 6, 7 anos porque os estudos ainda são recentes. Apesar de já ter um bom tempo aí, uma linha de estudos que a gente faz, mas ainda é recente, né? As pessoas desconhecem muito sobre autismo, por isso que é importante a informação. Mas no primeiro ano de vida a gente já observa as características, né? Então, um diagnóstico ele se dá ali pelos 2, 3 anos, tu já consegue fechar um diagnóstico de uma forma mais correta, digamos assim. Diagnóstico precoce é sinal de atendimento eficiente. É sinal de atendimento e de desenvolvimento, com né? certeza. Nesse contexto, então, como é que surgiu o Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, o Compreender para Atuar? Eu adorei o nome. O nome do centro, assim, ele refere muito à nossa abordagem, né? A gente tem essa visão de que é necessária essa compreensão do sujeito com um olhar amplo para o indivíduo, para poder atuar, né? Então, a ideia do centro ela já vem há alguns anos, que é dentro da FISMA. Então a gente tem, no contexto educacional, toda uma proposta, né, onde todos os cursos têm justamente a disciplina de autismo disponível, né? Então sempre foi sendo trabalhado, o núcleo de acessibilidade também sempre foi muito atuante, né? Eu sou coordenadora também do núcleo de acessibilidade, então a gente foi trabalhando essas questões e tínhamos um projeto que se chamava Compreender para Atuar, ainda tem, e esse projeto ele acabou de uma primeira maneira atendendo aos nossos acadêmicos, né, tendo uma formação mais fundamentada para eles nas áreas das deficiências e do autismo, e esse projeto estendeu para outros âmbitos. A gente começou a trabalhar em escolas, né, começamos a trabalhar com formação, sempre voltado mais para a área do autismo, que a minha habilitação também é específica nessa área. E aí a gente, então, no ano passado, conseguimos efetivar a ideia, né, de lançar dentro do CISEPs, então, né, o primeiro Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista, Compreender para Atuar, uma proposta, então, de profissionais especializados na área, né. Hoje temos profissionais extremamente especializados nas áreas de fono, terapia ocupacional, educação física, educação especial e psicologia, tá? São as áreas de atuação. E o projeto, então, que saiu de uma ideia, se concretizou, né, de um sonho que nós tínhamos hoje para um atendimento de referência à população de Santa Maria e região. Ai, que bacana. E como é que as pessoas chegam até o centro? Então, para chegar até o centro, nós temos, né, as nossas redes sociais, que o pessoal tem conhecido muito, tem vindo muito perguntar através das redes. Temos o telefone, né, diretamente, que depois a gente pode disponibilizar dos CISEPs, e também muita indicação, né? Então, como qualquer serviço de referência, eu acho que a qualidade está no atendimento, onde uma família indica para outra, né, e traz esse contato. Então, para chegar até o centro, os pais podem ligar, agendar uma visita. Existe um processo de triagem? Como é que funciona? Não, o centro a gente recebe a todos, né? E como eu te falei, vem pessoas que são indicadas pelo neuro, né? Que manda diretamente para a gente fazer, às vezes, um processo de investigação diagnóstica, ou uma avaliação, ou atendimento específico, só com uma área, com 2, com 3, enfim. Né? E aí, a partir do momento que essa pessoa chega até o centro, eu digo pessoa porque nós atendemos de crianças até adultos com autismo, ela chega, ela passa por uma avaliação global do desenvolvimento, né? Essa avaliação, ela é transdisciplinar, tá? E esse é o grande diferencial do nosso centro, a gente trabalha com essa abordagem. E então a gente trabalha vendo todas essas partes do desenvolvimento do sujeito, aonde a gente precisa realizar o estímulo, mas também, Janine, ocupando da habilidade que a pessoa tem, tá? Então a gente não vê só a falta, e sim aonde tem mais potencial para usar isso dentro do atendimento. Perfeito, muito bacana. Agora, tu falavas que a pessoa com autismo ela tem uma necessidade de organização e de rotina. E pensando no momento que a gente está vivendo, né, tá difícil para todo mundo. Para uma pessoa que tem uma necessidade aumentada de ter a sua rotina organizada, uma dificuldade maior de quebra nisso,
ficar sem atendimento deve estar muito difícil. Então, tem atendimento online, certo? Temos. Então, essa foi uma grande preocupação, né? Desde quando iniciou esse processo de isolamento, quarentena, nós temos uma relação muito próxima aos pais, então, né? Porque a gente, como eu te falei, esse olhar mais ampliado ao indivíduo, a gente não olha só para o autismo, a gente olha para a família, para a escola, para perceber todo esse contexto, né? O que é necessário trabalhar em todo o contexto. E quando aconteceu a parte do isolamento, as famílias já vieram trazer de início que estavam muito preocupadas como que ia ser essa questão da rotina. As crianças já estavam com terapias semanais, né? Toda semana fazendo terapia, indo na escola, padronizando essas rotinas. E como fazer com essa quebra? Como explicar muitas vezes para uma criança que não tem a compreensão ainda, não tem essa comunicação bem estabelecida, que ela não vai poder sair de casa, né? Pensando nisso, nós criamos então uma plataforma, né, online, para dar todo o apoio para as famílias, não só do centro, tá? Para famílias de Santa Maria e região. Então nós fazemos os atendimentos online para as famílias com os profissionais da equipe transdisciplinar nossa do centro para direcionar. Então, às vezes um pai está lá, a criança está tendo uma crise por uma questão muito sensorial, digamos, um exemplo. Aí, então, o nosso profissional vai estar direcionando essa família de opções, dicas e estratégias que ela possa utilizar, né? E está sendo, sim, uma realidade que a gente está vivenciando. Inclusive, temos feito alguns grupos de pai online, né? De grupos de pais online. Então, a gente faz uns encontros fechados para que os pais possam trocar informação. Trocar experiência é fundamental. Trocar, fazer trocas, auxiliar o que um passou, outro às vezes não passou ainda, mas vai passar. E direcionar, né, também esses pais, como eles podem então criar estratégias nesse ambiente, já que é difícil para todo mundo, né? Imagina para as crianças que tinham já uma rotina, né, identificada. Com certeza. Vocês têm se mobilizado em parcerias também, estão promovendo lives e também divulgando a causa do autismo, e essa é uma bandeira extremamente importante porque é quebra de preconceito, é quebra de estigma, é valorização dos sujeitos, né? Fala pra gente sobre essas parcerias um pouco, Jéssica. Então essas parcerias, até antes mesmo do centro estar concretizado, né, de forma efetiva, nós já tínhamos. Essas parcerias, elas aconteciam muitas vezes com formações que nós trabalhávamos, já fizemos 2 eventos em Santa Maria bem grandes, assim, que é o Autismo Espectro, né, o 1 e o 2, veio o pessoal de população de Santa Maria, região, visitar o evento, ter mais informação, a busca por isso. E fora isso, Janine, como tu perguntou assim, essa questão justamente de como a gente levantava essa bandeira fazendo parcerias, a gente realizou algumas parcerias com as secretarias do município e do estado, né, fazendo formação com os monitores das escolas, geralmente focando mais para a área do autismo, que sempre era a temática que mais, né, se salientava. Então a gente trabalhou com essas formações e hoje com o centro a gente ainda continua com as parcerias, continuamos com esse trabalho. A mais recente foi a parceria com a SEDAC, que é a Secretaria da Cultura do Estado, onde a gente realizou uma parceria de criar informativos, levando justamente o conhecimento, e eu digo assim, um conhecimento que é verdadeiro, né? A gente sabe que tem muito fake news por aí, os pais buscam muita informação errada, mas a gente buscando levar mais conhecimento sobre o autismo, né? Então, semanalmente, no mês de abril, que era o mês da conscientização, foram disponibilizados cards nas redes sociais, né? A gente divulgou, compartilhou junto com a secretaria, eles também tiveram uma campanha sobre os filmes, então a gente estabeleceu essa parceria, né, e vem ainda agora fazendo algumas lives também para já entrando nessa onda do online, mas lives que realmente agreguem, né, então até o final do mês nós vamos ter uma live com uma educadora especial, que é doutora em educação do município, justamente para falar como é feita essa adaptação na parte escolar agora, em tempo de pandemia, de isolamento, como que as escolas estão adaptando as atividades para as crianças com autismo, para as pessoas com autismo. Muito bacana. Bom, além dos atendimentos oferecidos na área base do desenvolvimento, quais outros serviços que vocês disponibilizam ou cursos, enfim? Então, o nosso serviço nas áreas bases são, então, na terapia ocupacional, né, como eu te disse, a fonoaudiologia, psicologia, educação especial,
psicopedagogia e educação física. Bastante. Né? Então, as áreas que a gente atende, o atendimento transdisciplinar, como eu te falei, que tem uma grande diferença do multidisciplinar para o trans, tá? O trans é quando a equipe, então, a diferença, o multidisciplinar é cada área mais fragmentada, trabalha na sua área. O nosso atendimento transdisciplinar, ele é integrado de uma forma transdisciplinar, onde o objetivo para o paciente é o mesmo. Não importa se só eu atendo o paciente, se eu sou educadora especial e só eu atendo o paciente, toda a equipe faz o planejamento junto, para não deixar nenhuma área específica deixar de ser estimulada no atendimento, tá? Perfeito. Então é feito assim. E também trabalhamos com cursos, né? Outra extensão então do centro. Já tivemos um curso presencial, alguns meses agora atrás, onde atingimos profissionais e acadêmicos, tá? Um curso diretamente para falar sobre abordagem transdisciplinar de todas as áreas. E também temos já um leque de cursos programados para acontecer, né, neste ano e o ano que vem, enfim, dando sequência também, cursos mais voltados para pais, profissionais específicos. Bacana. Bom, na estrutura do centro vocês possuem uma mini cidade. Conta pra gente, né, como é que funciona. Esse é um diferencial. Eu vou te dizer assim que a gente procurou muita referência e não tem referência no Brasil para construção nossa da mini cidade. Então nós buscamos algumas referências internacionais assim de mini cidades que já existiam, né, construídas, priorizando justamente um foco interventivo. Então a nossa mini cidade, que é um encanto, né? Tem um mini hospital, um mini restaurante, uma mini escola, e não é mini pequenininho, é grande um pouquinho, né? Então a gente trabalha de uma forma interventiva a antecipação, né, desses ambientes sociais, que muitas vezes é um pouco mais dificultosa para a pessoa com autismo conseguir se adaptar nesses ambientes. Então a gente, de forma, né, como eu te falei, totalmente interventiva, trabalha direcionando como que a criança pode, né, manejar em diversas situações, como na escola, no teatro, na praça, temos uma praça com arquibancada, como que a gente faz essas situações. Então ela a gente vai se organizando nessa mini cidade. para conseguir depois generalizar para outros espaços, porque então, por exemplo, um pai que tem muitos relatos, eu não vou com meu filho não levo no restaurante porque ele às vezes tem uma crise, ou porque às vezes ele quer mexer, né? Então traz várias questões. A gente trabalha no mini restaurante, na mini cidade, como as possibilidades que a gente tem para ir no restaurante. Então, né, seja se a fono está atendendo na parte da comunicação, ela vai focar nessa intervenção no restaurante e depois essa criança consegue generalizar para os outros ambientes que ela vai, né? Então, essa é a intenção do foco interventivo. Muito bacana. Fiquei curiosa para conhecer. Vamos lá conhecer. Bom, por fim, Jéssica, qual é o planejamento do serviço online no sentido futuro? Né? Vocês têm planos em relação à retomada presencial e perspectivas de atuação pós-pandemia? Sim, nós temos bastante planejamento nesse sentido, né, Janine, de foco do centro ele não ficar só no presencial. Então, por exemplo, a plataforma online que nós temos hoje, que as pessoas entram pelo site do Compreender para Atuar, pedem esse apoio direto com a equipe técnica, né, tem um direcionamento, ele vai continuar, ele não vai se encerrar após pandemia. Que bom. Né? Ele vai continuar dando apoio para os... E além disso, temos outros projetos futuros, né, que também vão ser depois, num outro momento, divulgados para a população de Santa Maria e região, de forma online também, porque a gente sabe que, por exemplo, os nossos cursos, né, também vão ser ofertados assim, porque a gente tem uma procura muito intensa num serviço de referência, né? Então, profissionais que consigam direcionar o trabalho para pessoas com autismo de uma forma muito qualificada. Então a nossa equipe ela é assim, ela tem esse teor muito qualificado na área profissional, no atendimento à pessoa com autismo, então isso a gente pretende também ter um foco para essa continuação online aí com o centro. Jéssica, eu quero agradecer a tua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida e não só dar os parabéns para o Compreender para Atuar pela criação do centro em si, mas pela qualidade do serviço prestado, como tu acabou de abordar lindamente aqui nessa entrevista. Sucesso para vocês, retornem sempre à TV Santa Maria
contando essas boas notícias para a nossa comunidade e também para a comunidade regional. Ai, parabéns. Obrigado. A gente agradece e se quiserem seguir, né, as redes sociais, @Compreender para Atuar, estamos sempre divulgando os nossos serviços, os nossos trabalhos, a própria plataforma, né, e estamos à disposição para vocês conhecerem o centro, visitarem, agendamos visita a qualquer momento para que vocês possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Certo, muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. Você acompanha toda a nossa programação no canal no YouTube TV Santa Maria e também na página do Facebook Televisão Santa Maria. Até o nosso próximo encontro.